Não precisou mais do que o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta para confirmar para aquela parte do Brasil que já pensa isso, que o governo Bolsonaro tratou e vem tratando de forma criminosa a pandemia. Infeliz do nosso povo que se sujeita passivamente a isso. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e no momento em que eu gravo este vídeo, o Mandetta fez um intervalo para ir ao banheiro num depoimento que começou atrasado e que se arrasta muito, mas muito mais do que o necessário pelos longos solos de alguns senadores. Em vez de fazer perguntas diretas, alguns aproveitam os holofotes para discursar. Isso sempre aconteceu, mas na era dos recortes para a rede social ficou muito pior. Tudo VTZero, usando a gíria do BBB para quem dá showzinho para a câmera. Mas o Mandetta chegou lá na CPI numa posição muito confortável, a posição de quem iniciou o combate à pandemia, foi demitido antes do país se tornar esse inferno e quando foi demitido não compartilhava as visões negacionistas do chefe. Para ele, repito, uma ótima situação. As tentativas dos governistas de emparedá-lo acabaram bastante restritas, algumas bem forçadas. O tempo todo eles vinham perguntar sobre o carnaval de 2020, que não foi cancelado, uma compra superfaturada sobre a qual ele diz não saber, tentaram botar a culpa nele por não mandar os pacientes com sintoma correrem para o postinho. Ele também saiu bem dessa dizendo que seguia os protocolos vigentes, que na época era mais fácil um cara com gripe procurar atendimento achando que era Covid-19 e acabar se contaminando na sala de espera. Enfim, Mandetta deixou de ser ministro com menos de 2.000 mortes, já passamos de 410 mil mortes, a gente se lembra das coletivas dele pedindo para ficar em casa, para usar máscara, então a visão retrospectiva beneficia muito a gestão do Mandetta. E o Taish, por ter ficado menos de um mês, provavelmente também não vai ter grandes problemas. Eu vou assistir daqui a pouco, se rolar, porque está tudo muito atrasado. Eles foram os médicos que chegaram com a intenção de fazer uma gestão baseada na ciência. E eles foram os médicos que perderam seus empregos justamente por isso, por tentar seguir os protocolos, por tentar seguir as diretrizes globais, por defender a ciência em vez de remédios milagrosos que, se funcionassem, seriam adotados pelo planeta. O que me deixa frustrado, e eu já previ que isso ia acontecer nos meus vídeos anteriores, é que nada do que o Mandetta disse é novidade. Nada do que ele disse deveria ser refutado ou objeto de discussão numa casa legislativa. Em algum ponto da nossa caminhada nacional galopante rumo à ignorância, a ciência perdeu o respeito. Perdeu o respeito do cidadão comum, dos políticos e até dos médicos. E uma das boas denúncias que o Mandetta fez hoje foi dizer que muitos dos médicos que defendem medicamentos sem comprovação têm a sua própria agenda por trás. Ou está a serviço da indústria, ou dos próprios interesses políticos, ou está vendendo teleconsulta a R$3.000. Isso é muito relevante. No mais, ele disse o óbvio do óbvio. Ele disse o que o Brasil inteiro está assistindo há mais de um ano. Ele disse até coisas absurdas que a gente não viu, mas que a gente sabe o que acontece. Por exemplo, Carluxo, vereador e filho do presidente, participando de reuniões e fazendo anotações. Um grupo negacionista, sem ligações com o Ministério da Saúde, assessorando diretamente o presidente da República. Falou até que viu, numa dessas reuniões, mas só falou, um esboço para mudar a bula da hidroxicloroquina e incluir Covid-19 entre as indicações, o que seria um absurdo. Mas o resumo é esse, ele deixou claro que perdeu o emprego porque tentou fazer a coisa certa. E mesmo dizendo que não estava ali para julgar o Bolsonaro, que esse deveria ser o papel da CPI ao seu término, ficaram implícitas nas falas todas as atitudes criminosas do governo. E eu vou repetir, Mandetta tomou o pé na bunda em abril passado com menos de 2.000 mortos. Em agosto, já sob o Pazuello, seriam 100 mil. Aliás, antes que eu me esqueça, quase tão incriminadora quanto a fala do Mandetta foi o Pazuello mandando nota e pedindo para ser ouvido remotamente ou para remarcar a reunião porque ele teve contato com gente com Covid e precisa ficar em quarentena. Na mesma hora, a hashtag cagão chegou aos Trend Topics do Twitter com direito a memes e montagens, porque outro dia o Pazuello estava passeando sem máscara em Manaus e fazendo piadinha. Esse aí tá lascado quando se sentar lá para depor daqui a 15 dias, porque a CPI preferiu esperar ele estar disponível. Porque se o chefe da máfia manda matar uma pessoa,
Um mando, outro obedece, não é exatamente uma defesa. Poderia ser em tempos de guerra, poderia ser se ele fosse um soldado e o Bolsonaro general, mas ali ele estava como ministro, nem como general da ativa que ele é. Então as responsabilidades dele são as responsabilidades de um ministro de Estado. Vai ser feio para ele. Uma pena que o show foi remarcado. Eu vou adorar assistir. Dito isso, a gente tem que ser realista. Ali no Senado o jogo é político. Nada vai mudar, nada na cabeça dos bolsonaristas, com mandato ou sem mandato. Eu cheguei a sentir um certo constrangimento por parte de alguns senadores que foram empurrados para a triste tarefa de tentar livrar o presidente. Foi ridículo o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, lendo uma pergunta, lendo mal, gaguejando, e o Mandetta dizendo que o Fábio Faria, secretário de comunicação do governo, mandou a mesma pergunta para ele, Mandetta, e depois apagou porque viu que mandou por acidente, dando a entender que a pergunta veio do Palácio do Planalto e que eles são tão incompetentes que mandaram por engano ou ato falho para o WhatsApp de quem iria responder, não do cara que eles escalaram para perguntar. É esse o nível. Já no bolsonarismo bovino raiz, não acho que muda nada. Vamos continuar chamando o Mandetta de corrupto, de traíra, de comunista, de interesseiro, de despeitado, de incompetente, o que você quiser, para poder cancelar a fala. Isso tem que ficar claro. Não interessa o julgamento que cada um de nós faz do ex-ministro Mandetta. Eu sei que era um deputado não muito expressivo, que nem quis tentar a reeleição, aceitou o cargo de ministro, aí uma pandemia estourou no colo dele. Por ser médico, ele fez o que achou que deveria fazer, por ser político, fez o que achou que deveria fazer, aproveitando bem os holofotes. Até isso ele justifica. Mandetta diz que como o governo não queria fazer campanhas de conscientização, ele era obrigado a fazer aquelas lives diárias que o popularizaram. Mas isso tudo é periférico. O que fica estampado é o negacionismo consciente e criminoso do governo, que abriu mão de testagem, de compra de vacina. Sobre isso o Mandetta não tinha nada a falar, porque em abril passado ainda não havia ofertas de vacinas, mas que promoveu aglomerações, não levou a pandemia a sério e com a conversa de que precisava salvar a economia, apostou na imunização de rebanho na base do contágio puro e simples, o que é uma estupidez gigante, porque mortos não vão às compras e as variantes que continuam surgindo mostraram que essa imunidade é inalcançável sem vacina. Qualquer que seja a pretensão política do Mandetta, ela sai fortalecida, porque especialmente a direita e a centro-direita não negacionista estão carentes de nomes, se não para a presidência, para uma vice-presidência. E sim, é bem satisfatório ver que na hora do vamos ver, a lógica científica ainda é imbatível quando o assunto é saúde. Não por acaso o Mandetta usou isso como mantra. Ciência, ciência, ciência. Em resumo, foi um excelente palanque para o ex-ministro, foi um ótimo começo para essa CPI, mas não poderia e nem deveria ser diferente. A postura do Bolsonaro e daqueles que o obedecem, como o Pazuello, é indefensável. Mas mesmo assim, aqueles 30% vão continuar dizendo que o mito tá certo. Eu vou lá ver o Tais. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante, estamos numa pandemia. Use máscara se precisar sair. Meu mais profundo e sincero agradecimento aos profissionais de saúde que parece que estão em melhor condição agora vacinados, né? Tá morrendo bem menos enfermeiros, médicos, isso é muito bom.